Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje o nosso tema é escolhas da vida. Fala pessoal, bom dia a todos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, gente, com relação ao nosso tema do dia de hoje, é um tema muito bacana, né? E a gente sabe que muitas pessoas, e às vezes por alguns momentos até nós mesmos, temos dificuldade em fazer alguns tipos de escolhas. Então, geralmente a gente tem que perguntar para alguma pessoa o que deve fazer. Será que é esse curso mesmo que eu quero fazer? No que eu devo trabalhar diante desse problema? Como é que eu posso resolver? Qual que é a melhor medida a ser tomada? Essa é a pessoa certa para mim? Entre outras perguntas que muitas das vezes a gente se depara com elas e pede ajuda de alguma outra que seja próxima de nós para tentar ajudar a solucionar essa questão, né? Justamente, muitas vezes essas questões elas perturbam a nossa mente, né? Porque nós temos medo das consequências que elas podem trazer. Então nós dividimos isso com outra pessoa para tentar diminuir a possibilidade do erro, né? Para tentar acertar, justamente para que a consequência não seja de uma escolha errada, e sim que você escolha certo e ocorra tudo bem. Então, nós acabamos recorrendo a isso justamente pelo medo do resultado, né? E Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar, né, com o dia de amanhã, pois Ele já preparou tudo. Então, isso também está entre os preparativos dele, né? Mas existem métodos para que a gente possa fazer cada vez mais a escolha certa, né? Não estou dizendo para você não conversar com seus amigos de confiança, nada disso. Mas que Deus ele nos ajuda também a fazer as escolhas certas. Então, nada melhor do que a gente aprender com o dono do amanhã o que fazer hoje para que o amanhã dê certo, né? Então, basta confiar no amor de Deus e entender um pouco mais sobre esses dois pontos que a gente vai falar agora. Que o primeiro Deus está no controle. Então, como a gente já veio falando nos outros dias, Ele está no controle de todas as coisas. Até nas suas decisões erradas, Ele também está no controle. Ele já sabia que você faria aquela escolha, né? E Ele tem te guardado também, mesmo assim. Mesmo com a sua escolha errada. Então, esse não é o fim do mundo. Não precisa ficar morrendo de preocupação, né, com o seu futuro por uma escolha errada. Mas faça o possível, né, para fazer a escolha certa. Então, como Ele já nos instruiu que Ele está conosco em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons, para que a gente não esqueça, né? Então, eu vou trazer aqui uma referência para vocês, que ela está em Isaías 43, do 1 ao 5, que ele diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu, para libertar você. Entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu sou com você. Então aqui nessa passagem a gente pode ver o tanto que Deus se importa. A gente olha e para quem Ele está dizendo isso, e é para o povo de Israel. Quantas vezes eles foram desobedientes, desacreditaram, escolheram não confiar, né? Aconteceu inúmeras coisas para que eles provassem a fé deles e tal, e fossem aprovados, e muitas vezes eles fizeram as escolhas erradas. Mas mesmo assim, Deus está aqui para falar que eles não são os erros dele. Deus ama eles mesmo assim. Deus vê valor no povo que eles são, né? Então, a mesma coisa é com a gente. Não é porque a gente fez uma escolha errada
na nossa vida, no nosso passado, em algum momento, que a gente é aquele erro, que Deus vai nos amar menos por isso, né? Então, aqui nessa passagem fica bem claro pra gente não ter medo de nada, que Deus fará o que for preciso para ter a nossa salvação com Ele, né? Não tenha medo, pois eu o salvarei. Então, Ele já fez o que foi preciso. Nós só precisamos entender que nem sempre a gente vai fazer as escolhas certas, isso é fato, nem sempre. Mas caso a gente faça uma escolha que não dê certo, não seremos crucificados por isso, que nós temos a chance de nos redimir, né? Então nós não precisamos nos preocupar tanto com amanhã. É perceber que fez algo que não vai dar certo e colocar nas mãos de Deus. Tentar ao máximo ter esse relacionamento próximo com Ele, para que não fique complicado depois para você, né? Porque quanto mais a gente se preocupa com amanhã, mais a gente deixa a nossa mente distante da presença de Deus. E isso sim é bem ruim para nós. Então esse seria o primeiro ponto, que é você entender que Deus está realmente no controle de tudo. Sim, esse foi o primeiro ponto, né, que a Dada citou, que a gente tem que saber que Deus está no controle. É interessante essa passagem que ela citou para vocês, né, do livro de Isaías, porque no momento histórico que Isaías viveu, foi um momento onde houve uma separação do povo, né, como vocês já sabem. Então o povo, desde a era que eles estavam no Egito, eles viram muitos milagres, muitas coisas boas. Deus esteve à frente deles em muitas batalhas e eles venceram essas batalhas, mas em todo momento eles em algum momento deixavam de confiar ou traziam outros deuses para adorar também. Deus se entristecia até o momento que foi dividido o reino de Judá e o reino de Israel, e o profeta Isaías, ele profetizava no reino de Judá, né? Então ele trouxe essas palavras novamente. Deus teve misericórdia e falou através do profeta dele para o povo que ele amava aquele povo, que aquele povo merecia honra, mas deveria obedecer, deveria estar próximo, confiar nele, saber que ele estava no controle. E como a gente sabe, né, o povo não deu ouvidos e o povo de Judá foi subjugado pela Babilônia. Então a Babilônia veio e levou todos eles cativos, né, logo à frente, como a gente pode ver ali no livro de Daniel. Daniel foi um dos prisioneiros, porque o povo decidiu novamente não confiar. Não viram que Deus estava no controle. Então, tanto o povo de Judá foi subjugado pela Babilônia, quanto o outro lado, que era o reino do norte, o povo de Israel, eles foram subjugados pela Assíria. Então, os dois povos se tornaram escravos de países estrangeiros porque não souberam confiar em Deus. Não quiseram ver que Ele estava no controle, apesar de tantos milagres, tantos sinais, tantos milagres nas vidas deles, né? E o segundo ponto você seja prudente e creia, né? Você tem que saber que as suas escolhas, elas têm que ser providas dessas duas coisas, né? Você ser prudente, ou seja, pensar de forma da razão, né? Não colocar os sentimentos ali para poder tomar decisões da sua vida particular, e você ter fé de que Deus está no controle, está contigo para lhe ajudar nessa situação, porque mesmo que você tenha utilizado a sua razão para resolver ou decidir alguma questão, se por um acaso você estiver errado, a fé que você tem em Deus, ela vai te salvar, vamos dizer assim, né? Vai te compensar. Deus vai estar contigo, mesmo se aquela decisão te levar para um lado ruim da vida. Então, se você passar algum tipo de necessidade, por você ter tido fé e ainda estar com ela, Ele vai estar contigo em todo momento, para que você passe por toda aquela adversidade e vença ela, né? Então, em nenhum momento Ele vai te abandonar. Então, a gente pode ver aqui na referência, né, no livro de Provérbios, capítulo 2, dos versos 8 ao 12, que diz o seguinte: Deus protege os que tratam os outros com justiça e guardam os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer, e o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão, e o livrarão de fazer o mal. Então, olha só,
o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal, né? Então, a partir do momento que a gente age com prudência e com fé, nós recebemos a sabedoria de Deus, e mesmo que a gente acabe escolhendo o caminho que não era o certo, né? Tomando uma decisão errada, Ele garante que estará conosco, né? Então a gente tem que entender isso e ter isso em nossa mente. Exatamente. E é muito curioso essa parte de que se a gente ouvir a voz de Deus, nós nos tornaremos sábios e a sua sabedoria lhe dará prazer. Quando que você não foi obediente por alguma coisa que você obedeceu, que Deus te falou para você fazer, e você não se sentiu muito bem por aquilo? Porque Deus, Ele nos dá um direcionamento, e quando a gente obedece, não tem como a gente se sentir de outro jeito. E é exatamente isso que Ele fala aqui, que a gente se torna cada vez mais sábio com a obediência, né? Ouvir, se você me ouvir, quer dizer que você vai ouvir, vai entender e vai aplicar aquilo que Deus está te falando. Não é só escutar e não fazer nada com aquilo, não. É realmente obedecer. E isso é uma verdade. Quanto mais a gente ouve, mais decisões certas a gente vai ser capaz de tomar, né? Porque a gente vai sendo ensinado dia após dia. Quanto mais a gente ouve. E essa palavra, ela é muito forte, porque em muitos momentos, principalmente nos momentos difíceis, a gente não se lembra que a escolha foi a gente que fez, né? Às vezes, num passado bem distante, a gente está colhendo fruto agora. Então, assim, você nunca vai plantar algo ruim e colher algo bom. Então, é bom que você se lembre e que você tenha Deus com você, que você entenda que aquilo ali é um fruto de uma escolha errada, mas que você saiba que Deus te criou para vencer os obstáculos dessa vida. Uma vez eu ouvi algo sobre a pessoa aguentar tantas coisas na vida, né? Nossa, eu sou forte porque eu aguentei doença, eu aguentei, enfim, aguento todos esses anos, a necessidade, a miséria, a doença, nunca desisti. Olha, eu vou te falar uma coisa, Deus, Ele te criou foi para superar, para vencer e não para ficar aguentando, né? Então creia, passe pelos seus obstáculos. Quanto mais fé você tiver, aí é que você vai dar o passo para frente. Não fique suportando as coisas por achar que você é forte, não. Você é forte, mas você não foi criado para isso. Você não foi criado para ser saco de pancada da vida. Você foi criado para ser vencedor. Então, as escolhas que você faz na sua vida, elas te trazem uma consequência. Mas você não precisa viver o resto da vida naquela consequência, não. Você tem que saber ouvir a voz de Deus para que você tenha um direcionamento para sair daquela zona. Pegando um gancho do que a Adela acabou de falar, é como a gente leu no verso 9, que diz: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, saberá o que fazer. Então você vai saber qual decisão tomar, mas você tem que ouvir a voz de Deus, tem que saber que Ele está no controle, ser prudente e principalmente ouvir a voz dEle. Exatamente. E quantas vezes a gente não se sente bem por ouvir a voz de Deus e assim, nossa, a gente fica renovado para fazer outras coisas, né? Então até no seu trabalho, as suas relações melhoram com isso. Você estando bem, sabendo o que você deve fazer, você vai longe, você não vai ficar estagnado no seu problema. É como eu falei antes, você não é o seu problema, você não é a sua escolha errada. Mas você pode fazer escolhas depois de ter errado que vão te salvar, que vão te tirar dali, né? Não fique suportando as coisas, anos da sua vida, por achar que você merece estar ali. Nenhum filho de Deus merece estar sofrendo. Nenhum filho de Deus merece, como a gente leu lá em cima, mesmo um povo pecador, incrédulo, que viu milagres assim na frente deles, eles sabiam que era Deus e mesmo assim eles escolhiam não acreditar, ter ídolos. Vocês entendem? Mesmo assim Deus ama tanto e vê tanto valor neles. Então assim, hoje nós temos a maior chance, que é de ter Deus perto da gente
e ouvir a voz dele através da palavra. Aquele povo não tinha palavra, né? Não tinha como Deus falar com eles assim de uma forma tão prática, né? Como eu falo para vocês. Pega a Bíblia para mim. E às vezes a gente ignora uma coisa que é tão simples da gente estar junto, né? Às vezes a gente, mas... E não lê, tá aqui, todo mundo tem uma dessa em casa, todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo tem como falar com Deus, todo mundo aprendeu uma oração. Mas aí quando o momento tá difícil, você pensa em quê? Eu tenho que aguentar, eu tenho que ser firme, eu tenho que suportar, isso aqui vai passar, uma hora vai passar. E aí fica nessa, deixa aí as mãos do destino, né? Onde o barco te levar, você vai navegando. Mas eu te falo, você não foi criado para ficar suportando as frustrações das suas escolhas. Você foi criado para vencer as frustrações e fazer novas escolhas. E isso só depende de você, da sua fé e dos 2 passos que a gente falou. Você entender que Deus está no controle de tudo e você ser prudente e ter bastante fé. Então, é ter cautela. Algumas coisas nessa vida, elas necessitam da nossa atenção de verdade, para que a gente tome as decisões com consciência mesmo. E quando a gente lê isso aqui, a gente fica perto de Deus, a presença dele fica com a gente e a gente sabe a decisão que vai tomar. Então eu desejo para vocês uma boa leitura hoje, que vocês estejam próximos de Deus, pelo menos 20 minutos, eu sei que vocês podem me prometer isso. E que na próxima escolha que vocês forem fazer, vocês peçam ajuda. Ele tá aí para ajudar vocês. Vocês são um povo que ele se importa, que ele ama. Entendeu? Então vocês não precisam passar por nada sozinho e nem ficar suportando coisas ruins. Amém? Então, hoje nós nem temos uma pergunta para fazer para você. Só dizer que Deus está no controle da sua vida. Você só precisa crer nisso e ser prudente, fazer as suas escolhas com cautela. Amém? Então, se você gostou dessa palavra, deixe um like no nosso vídeo, se inscreva também no nosso canal, que amanhã nós traremos uma palavra nova de bênção para a sua vida. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos.